Então, o que seria aí o tipo de serviço do CTE? Aqui nós temos 5 opções, né? A primeira, nós temos o tipo de serviço normal, como o próprio nome já diz, é um conhecimento de transporte normal usado em operações comuns de transporte de mercadoria do dia a dia, tá? Então, é a operação padrão, né, e a mais utilizada. Segundo, nós temos aqui o CTE, o tipo de serviço de subcontratação. O que seria? Né? Aqui também é chamado de contra-CTE, né? O serviço de subcontratação. Ele é um documento usado quando uma empresa de transporte faz a subcontratação de outra empresa de transporte para realizar o frete. Então vamos lá, um exemplo, uma empresa ela é contratada para levar uma carga da cidade A para a cidade B, só que a transportadora ela tem algum imprevisto e para concluir essa tarefa ela terceiriza esse frete para uma outra empresa de transporte. Então aqui ela tinha intenção, no CTE de subcontratação, a transportadora ela tinha intenção de concluir o serviço, mas não conseguiu por algum imprevisto, então ela contrata uma outra empresa para concluir, ok? E aqui, nesse caso, né, a transportadora terceirizada vai emitir o CTE aqui de subcontratação. E aqui nós temos o CTE de redespacho, muito similar ao CTE de subcontratação. Qual é a principal diferença entre eles dois? É praticamente a mesma coisa, na lógica, só que qual é a principal diferença? Que o CTE de redespacho ele é emitido pela transportadora que foi contratada para concluir o serviço de transporte quando a transportadora original não tinha intenção de concluir o serviço. Então, por exemplo, uma empresa ela é contratada para fazer o transporte da cidade A para a cidade B. Só que no meio do transporte ela diz o seguinte: eu não quero ir até a cidade B, então já tenho a intenção de contratar uma outra empresa para concluir para mim esse serviço. Então a empresa, aqui vem um ponto até interessante. Quem está fazendo o CTE normal, que é o primeiro CTE, já que ela não tem intenção de concluir o serviço de transporte, ela tem que informar no recebedor a empresa que ela contratou para terceirizar, né, para concluir esse serviço, ok? Então essa é a principal diferença entre o CTE de subcontratação para o de redespacho. Aqui a empresa que está realizando o transporte tem intenção de concluir, mas não conseguiu. E aqui ela nem tem intenção de concluir, ela já está, realmente ela já vai terceirizar. Aqui nós temos o redespacho intermediário, né? Então aqui essa opção ela é usada quando a prestação de serviço de transporte envolve uma terceira transportadora, já usada para realizar o frete, né, do trecho intermediário. Então essa opção ela é bem utilizada para transporte de longa distância. Então, quando esse tipo de transporte acontece, é preciso que o CTE de redespacho intermediário seja acompanhado do CTE normal do primeiro trecho. Okay? E a última opção aqui, nós temos o serviço vinculado ao multimodal. Então, essa última opção, né, esse CTE com tipo de serviço vinculado ao multimodal, ele é usado quando a mercadoria é transportada por 2 ou mais modais de transporte. Por exemplo, um trecho rodoviário e outro trecho aeroviário ou aquaviário. Então, nesse documento é obrigatório para operações de multimodais, a transportadora precisa ser credenciada como operadora de transporte multimodal, OTM, na Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Então, o CTE multimodal ele não substitui a emissão dos CTEs referentes a cada modal de transporte da operação. Por exemplo, se a mercadoria for transportada por um caminhão em um determinado trecho e por avião em outro, a transportadora emitirá o CTE rodoviário, emitirá também um CTE aeroviário e um CTE multimodal. Okay? Então, essas são as diferenças entre esses tipos de serviço.